Se trata de um treinamento na leitura baseado numa fisioterapia ocular e com isso eliminamos vícios adquiridos no decorrer da alfabetização. Por exemplo, ler e não se concentrar, não compreender, ter que reler, se pegar lendo pensando em outra coisa. Existem mais de 50 vícios detectados pela Unesco e 4 deles são unânimes. Todo ser humano tem, seja ele uma criança recém-alfabetizada ou um PhD, doutor em algum assunto, esses são os 4 vícios que atrapalham a nossa leitura. Nós iremos eliminá-los para levá-lo a uma capacidade que é inata do ser humano, é uma habilidade física, não depende do intelecto. Por isso, é garantido o resultado. Não é um curso, é um treinamento que tem uma duração de 4 meses, dedicação de 1 hora semanal e neste período você desenvolve a habilidade de poder ler de 10 a 15 vezes mais rápido, tendo concentração, compreensão e retenção plena do conteúdo lido. Você vai conseguir ler 200 páginas em aproximadamente 40 minutos, tendo total aproveitamento. Existem vícios como, por exemplo, ler da esquerda para a direita, palavra por palavra. Entre uma palavra e outra, os espaços em brancos, eles são responsáveis pela falta de concentração, pois estes espaços para os teus olhos são mínimos, mas para a tua mente é uma mancha branca enorme, não existe espaço em branco no teu cérebro. Ao ler uma palavra em fração de milésimo, saltar para ler a próxima, o teu cérebro vai preencher este espaço em branco. Então nós vamos fazer com que você leia tão rápido quanto pensa. Hoje você lê na velocidade da tua fala e qualquer pessoa pensa muito mais rápido do que fala. Então nós vamos fazer com que você leia de 10 a 15 vezes mais rápido, tendo concentração sem enxergar os espaços em brancos. Outro vício que te atrapalha é um estreito campo de reconhecimento visual. Ao ler uma palavra, uma data, um número, um símbolo, você associa a alguma coisa. Pois o teu cérebro, ele é muito rápido e, como eu já disse, você lê na velocidade da tua fala. Por exemplo, se eu te digo rosa, obviamente você vai pensar numa cor, numa flor, num perfume. Se eu te digo Rosa Maria, você deletou essas informações e já pensou numa pessoa. Eu digo que a Rosa Maria, essa pessoa, trabalha em um banco. Você vai imaginar provavelmente que ela seja uma bancária, funcionária de uma instituição financeira. Eu te digo que ela trabalha num banco de sangue. Esta informação de bancária foi deletada. E eu te digo que ela trabalha num banco de sangue servindo café. Se você pensou anteriormente na área da saúde, você viu que também não é a área da saúde, ela é uma copeira. Então, cada palavra que você lê, em fração de milésimos, você salta para ler a próxima, o teu cérebro vai associar. Imagina você lendo um texto, o autor resolveu colocar o nome da tua mãe. Tua mãe se chama Eliane. Leu este nome, Eliane, automaticamente o teu cérebro vai fazer a associação. E nem sempre tem a ver com a história da tua mãe ou da tua irmã. Então nós vamos fazer com que você leia a frase por inteira, não mais palavra por palavra. Você vai centralizar os olhos, enxergar o mesmo número de palavras à esquerda e à direita e você vai descorrer teus olhos na vertical, passando a ler linha por linha, ideia por ideia. Porque hoje, quando você está lendo, sem te conhecer, eu posso te garantir, a tua leitura é sonora. Você depende do aparelho audiofonador, boca e ouvido, que está ligado ao neurovisual. Nós vamos independizar para que você tenha uma leitura 100% visual. Você vai reconhecer as palavras como imagem, como símbolo. Hoje, quando você está lendo, você olha a palavra, você fala as palavras, por mais que ninguém te ouça, você ouve as palavras e manda para o cérebro. Então você faz um caminho desnecessário com a tua leitura. E com isso acaba que você não consegue reter a informação, pois o teu cérebro não retém barulho, senão seríamos loucos com tantos barulhos que ouvimos o dia todo. Ao finalizar o teu dia, o teu cérebro deleta 70% do que você ouviu. Como ele está ouvindo a tua leitura, ele não consegue diferenciar informação de barulho e tua leitura é deletada como um barulho qualquer. E por consequência você tem o quarto vício, que são os 4 que eu citei, que qualquer ser humano tem, que é reler, regredir. Você está lendo em zigue-zague, foi interrompido, parou ou voltou mais tarde com essa leitura ou somente no dia seguinte. Acaba voltando um pouquinho antes, alguns parágrafos ou até mesmo o capítulo inteiro. Por quê? Porque quando lê você não se concentra, devido aos espaços em brancos existentes uma palavra e outra. Não estando concentrado, você não vai compreender, pois a tua leitura ela é por associação e não por compreensão. E se você não concentrou, não compreendeu, não tem o que teu cérebro reter. E aí é onde perde-se tempo. É por isso que um concurseiro, quando ele vai se preparar em um cursinho preparatório,
ele não estuda coisas que nunca havia estudado. Ele vai recapitular coisas que ele já havia estudado. Por quê? Porque estudou com esses 4 vícios. Então a Advanced elimina esses vícios e vai transformá-los em bons hábitos na leitura. Você vai usar um aparelho chamado taquistoscópio. Ele é simples, ele é uma régua triangular que tem 3 ranhuras e nós vamos com ele ampliar o teu campo de visão para que você aprenda a ler na vertical, linha por linha, ideia por ideia, potencializando a tua memória fotográfica, a tua memória permanente. Hoje você lê com a tua memória temporária, aquela memória que você guarda por um tempo e depois o teu cérebro automaticamente deleta. Então nós vamos fazer com que você leia reconhecendo as palavras como imagem e não mais como som. Ao olhar para uma caneta, não precisa estar escrito, você reconhece um símbolo de percentual, por exemplo, e um símbolo de divisão. Os dois têm um risco e 2 bolinhas, em posições diferentes, e conseguimos diferenciá-los. Então as palavras passarão a ser símbolos, passarão a ser imagens para vocês. Com isso, nós vamos ampliar o campo de reconhecimento visual com este aparelho, o taquistoscópio. Você vai centralizar os olhos, aprendendo a reconhecer uma palavra como imagem, logo depois 2, até que você reconheça em um único golpe visual, sem tirar os olhos do centro, de 10 a 12 palavras e saltar para a próxima linha. Com isso, você não vai mais vocalizar nem subvocalizar. Você vai conseguir falar ao telefone e fazer a leitura, porque a leitura ela vai ser visual. Você não vai mais depender do aparelho audiofonador que você precisa para conversar com alguém. Tendo a concentração, conseguindo reter através de imagens e não mais ouvindo a tua leitura, essa habilidade ela é física, você não perde mais, é como nadar e andar de bicicleta. Você termina 4 meses colocando o verbo ler na íntegra. Você vai terminar o treinamento lendo, entendendo e retendo a informação lida, passando a ler 200 páginas em 40 minutos, tendo concentração, compreensão e retenção plena daquilo que foi lido. É lógico que o treinamento não é mágico, você precisa ser constante semanalmente, disciplinado diariamente durante 4 meses e honesto com você nas realizações das práticas. Se você fizer isso, o treinamento ele está pronto para levá-lo ao resultado. Você só precisa fazer a sua parte, pois ele não está mais em teste, existe há mais de 35 anos.